Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Chico Xavier, Centro de Estudos Espíritas de São Paulo. Há 106 anos, neste dia, 18 de abril de 1857, a humanidade recebia do mundo espiritual um livro que mudou e continua mudando a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. O Livro dos Espíritos. Organizado pelo professor e cientista da alma, Hippolyte Léon Denisard Rivail. O nosso amado Allan Kardec, que recebeu a missão de Jesus Cristo de inaugurar a Era Nova com o Espiritismo, a terceira revelação. E como programado, nós iremos ter um recital de 30 minutos com obras de grandes compositores clássicos. Quem irá nos presentear com a apresentação serão os músicos Sandra Cavalhais, ao piano, e Leandro Gomes, ao violino. Sandra Carvalhais é musicista em bacharelado em música, instrumento, e comunicação social, publicidade e propaganda. Atualmente trabalha como professora de piano no Conservatório Musical Souza Lima e atua em apresentações musicais como solista, em duo com violino e demais formações. Leandro Gomes é músico com licenciatura em filosofia. É pós-graduado em docência e prática da meditação. Participou por 5 anos da primeira orquestra espírita do Brasil, sob a regência do maestro Silvio Tancredi, notável espírita, colaborador da FEESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. No encerramento do recital, Leandro recitará a poesia mediúnica, A Criação Divina, de Castro Alves, psicografado por Jorge Rizzini, incluída no livro Antologia do Mais Além. A música tem a capacidade de nos transportar para lugares diferentes, provocando diferentes sentimentos. E então, nós vamos começar com a definição do que é arte. Essa definição é a questão 161 do livro O Consolador, onde Emmanuel nos ensina, através da psicografia de Chico Xavier, o que é arte. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Então essa é a definição do que é arte. E nesse clima de prece, vamos começar do compositor alemão Johann Sebastian Bach, a área da suíte orquestral número 3, também conhecida como área da quarta corda.
Estamos no ano de 1861. O bispo estava na cidade de Madrid, rumo a Barcelona, quando ele resolve confiscar e queimar cerca de 300 livros espíritas. O que pareceu num primeiro momento uma má notícia, tornou-se uma ótima notícia, pois aquela fogueira chamou a atenção de muitos espanhóis que compraram o livro dos espíritos. Foram alguns milhares de unidades vendidos, só do livro dos espíritos. Estamos falando do Auto de Fé de Barcelona. Do compositor Luigi Boccherini, La Música Noturna da Estrada de Madrid.
Aos 22 anos de idade, Mozart recebe a triste notícia da morte de sua mãe. E a música a seguir foi composta nesse momento, uma sonata para violino e piano. Então aqui fica a nossa vibração por todas as mãezinhas que já estão no plano espiritual, inclusive agradecer ao Oceano e a toda a equipe deste Centro Espírita que proporciona um trabalho mediúnico onde existe a possibilidade de comunicação. Do compositor Wolfgang Amadeus Mozart, o primeiro movimento da sua sonata K304.
Agora direto para a França, o compositor é Erik Satie, Gymnopédie número 1. Essa música me lembra uma frase de Kardec que diz, aliás, está no túmulo de Allan Kardec: nascer, morrer, renascer novamente e progredir sem cessar, tal é a lei. Está no túmulo de Allan Kardec.
Agora nós vamos encerrar a parte artística. Um momento muito especial para nós, por terem parentes do Jorge Risini aqui. Então, provavelmente ele está presente aqui, acreditamos. De Castro Alves, com psicografia de Jorge Risini, A Criação Divina. E disse Deus no infinito que se faça o firmamento. E o Pai condensou aos poucos o seu próprio pensamento. E a santa sabedoria deu início à sinfonia, fez o espaço e a energia, a matéria e o movimento. E disse Deus satisfeito que nos espaços profundos surjam infinitos mundos e os contínuos turbilhões, a explodir no espaço infindo, geraram astros fulgentes de cores surpreendentes, galáxias, constelações. Estava feito o universo, condensação da vontade, infinito, eterno e puro, como é a divindade. E nele estava presente o princípio inteligente, e a vida, em fase latente, esperava a atividade. E esse princípio ativo, com fluido universal, gera o simples vegetal, e a vida acorda nos mundos. E diz Deus onipresente ao princípio na matéria: evoluir és bactéria no charco e mares profundos. E o ser unicelular desenvolve seu psiquismo, multiplica suas células, fragmenta-se, transformismo. E nos ambientes vários já não são protozoários, são ativos operários, com diferente organismo. E o princípio inteligente, com a lei da reencarnação, vai sofrendo mutação nos vários corpos que agita. Cresce nas águas, no solo, evolui nos campos, erra, é animal feroz na guerra, sofre, geme, chora e grita. E chega o grande momento, vai espantar-se a criação. Deus proclama em muitos mundos, agora a humanização. Que a santa lei paterna, que ao universo governa, gera o homem da caverna. Ilumina-se a razão. Humanidades se espalham nos mundos já de granito, marcha o homem pro infinito, como quer o Criador. Desenvolve o raciocínio, adquire conhecimento, vence a treva, o raio, o vento, a neve, o mar, o calor. Mas a criação não para, vão nascer os novos mundos, rubros sóis geram planetas, pequenos, grandes, rotundos. E a terra, que é um estilhaço, surge e dança pelo espaço, já trazendo no regaço da vida os germes fecundos. E com a lei da evolução, ganha o globo, o ser humano, desde logo é soberano, na planície, rios, serra. Vai passando o fio do tempo e o homem já milenar ainda é bruto e a guerrear, lava em sangue toda a terra. Povo escravo não tem pausa, no trabalho à luz do archote, e monumentos e impérios são erguidos com chicote. Cresce a cultura imortal, mas pouco avança a moral. E da lei, o pedestal é a forca,
a cruz, o garrote. Mas, diz Deus onisciente a um dos seus assessores, ouço da terra os clamores, geme meu povo na cruz. Desce Cristo ao escuro mundo e prega a fraternidade, a verdade e a caridade. Inunda a terra de luz. E a luz espancou as trevas para que o homem não peque. Depois reencarna Kardec. E o globo vê nova luz. E o gigante com a ciência descobre, analisa o espírito, interpreta o perispírito e complementa Jesus. Todas as leis então ocultas são dadas à humanidade, dissolvem-se antigos dogmas à luz da mediunidade. E o povo que vivia aflito na matéria, circunscrito, hoje fala com o infinito. Tem na mão essa verdade. O universo é pensamento condensado, é vibração. Mas o espírito já puro foge à humana concepção. Vê o átomo e energia de Deus a sabedoria, o amor que ele irradia, e tem do Pai a visão. Por isso, ó homens da terra, piedade com os ateus, como teve Jesus Cristo com os antigos fariseus. Sede bons, tende humildade, praticai a caridade, e aqui na imortalidade vereis a face de Deus. Muito obrigado. Nós agradecemos o convite. Nós agradecemos a belíssima apresentação dos músicos Sandra Carvalhais e Leandro Gomes. E agora, nós convidamos a nossa querida Sônia para a leitura de um comentário do benfeitor Emmanuel. Do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier, Perseguidos. Reunião pública de 29/5/1959. Batido no ideal de bem fazer, desculpa e avança à frente. Açoitado no coração, enxuga as lágrimas e segue adiante. A indulgência é a vitória da vítima, e o ouvido de todo mal é a resposta do justo. Acúleos despontam no corpo da haste verde, mas a rosa, em silêncio, floresce, triunfante, por cima deles, enviando perfume ao céu. Sombras da noite envolvem a paisagem terrestre na escuridão do nadir. Todavia, o sol, sem palavras, expulsa as trevas a cada manhã, recuperando-a para a alegria da luz. Lembra-te dos perseguidos sem causa, que se refugiaram na paz da consciência em todas as épocas. Sócrates bebe a cicuta que lhe impõe a boca. Entretanto, ergue-se a culminância da filosofia. Estevão morre sob pedradas, abrindo caminho a 3 séculos de flagelação contra o cristianismo nascente. Contudo, faz-se o padrão do heroísmo e da resistência dos mártires que transformaram o mundo. Gutenberg é processado como devedor relapso, mas cria a imprensa, desfazendo o nevoeiro medieval. Jan Hus é queimado vivo, mas imprime novos rumos à fé. Colombo expira abandonado numa enxerga em Valladolid. No entanto, levanta-se para sempre na memória da América. Galileu, preso e humilhado, desvenda ao homem nova contemplação do universo.
Lutero, vilipendiado, ressuscita as letras do Evangelho. Giordano Bruno, atravessando o pavoroso suplício, traça mais altos rumos ao pensamento. Lincoln tomba assassinado, mas extingue o cativeiro no clima de sua pátria. Pasteur é ironizado pela maioria de seus contemporâneos. No entanto, renova os métodos da ciência e converte-se em benfeitor de todos os povos. E, ainda ontem, Gandhi cai sob golpe homicida, mas consagra o princípio de não violência. Entre os perseguidores, contam-se os obsidiados, os intemperantes, os depravados, os infelizes, os caluniadores, os calculistas e os criminosos, que descem pelas torrentes do remorso para a necessária refundição mental nos alambiques do tempo, mas, entre os perseguidos sem razão, enumeram-se quase todos aqueles que lançam nova luz sobre as rotas da vida. É por isso que Jesus, o divino governador da terra, preferiu alinhar-se entre os escarnecidos e injuriados, aceitando a morte na cruz, de maneira a estender a glória do amor puro e a força do perdão, para que se aprimore a humanidade inteira. Emmanuel. Convidamos agora para realizar a prece inicial Maria Angélica Risini. Nesta reunião fraternal, enlevados que estamos pela arte transmitida por esses amigos generosos artistas, Leandro e Sandra, que nos ajudam a mentalizar o Pai, o Mestre Jesus. Pedimos a Ele que possamos, nessa noite, entender melhor a nossa doutrina. Essa doutrina que nós possamos dignificar o estudo dela, pois ela contém todos os ensinamentos do Evangelho do nosso Mestre querido. Pedimos ainda, Mestre Jesus, que esses ensinamentos possam calar fundo em nossas almas, em nossas mentes, para que esses ensinamentos sejam para nós, signifiquem em nossas vidas um caminho, uma diretriz a seguir com firmeza, porque sabemos, Pai, que sem isso a jornada é muito mais difícil. Mestre querido, que nesta noite o nosso amigo Oceano, palestrante da noite, possa estar inspirado e que ele possa, sim, transmitir melhor o seu conhecimento a nós. Sê conosco, Pai, graças a Deus. E agora nós convidamos à tribuna o palestrante Oceano Vieira de Mello para proferir a palestra com o tema O que aprendemos com o Espiritismo. Oceano Vieira de Mello é espírita desde 1978, mas só se engajou no movimento em 2003. É jornalista, pesquisador e documentarista em audiovisual. Colabora voluntariamente no Chico Xavier, Centro de Estudos Espíritas de São Paulo.
Muito obrigado pela presença de todos. Hoje é um dia muito especial para todos nós espíritas. 18 de abril de 2023, quando nós humildemente homenageamos o professor Allan Kardec, por ele ter trazido para a humanidade o livro dos Espíritos, depois os outros livros da codificação. Hoje também faz 10 anos que nós recebemos nesta casa, neste lugar. Já se passam 10 anos, eu, Josi, das mãos de um casal idealista, Paulo Toledo Machado, advogado, Elza Machado, Mazoneto Machado, sua esposa, advogada, lapianos aqui da Lapa, dos anos 40, espíritas dos anos 40, e que construíram essa casa material para que nós nos uníssemos e homenageassem o nosso Mestre Jesus com o estudo do seu Evangelho, homenageassem o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, quem ele tanto amava. Nós estivemos, inclusive, algumas vezes neste local, em outras palestras, mas o que me marcou muito com o casal foi estar com eles em Paris, no local onde foi lançado o Livro dos Espíritos. Tivemos até a ousadia de juntar vários materiais que filmamos com câmera analógica, com câmera digital, com iPhone, com iPad, e depois fizemos um documentário chamado Kardecianos. Vocês vão notar nesse documentário que não tem narração, eles são a narração. A trilha sonora de Robert Schumann, aliás, de Clara Schumann, da esposa do Robert Schumann, é a narrativa, né? É o que a gente sente. E eles gostavam muito de música clássica também. Essas músicas que vocês tocaram aqui hoje, nós dedicamos ao casal espírita dos anos 40. É muito emocionante saber dessas pessoas que se dedicam ao estudo da doutrina e passam a amar, né? E nós fizemos antes de fazer minha palestra, eu queria apresentar um vídeo curto aqui para vocês. Na noite santa, de 18 de abril de 1857, Gabi e eu preparamos uma recepção em nosso modesto apartamento, a Rua de Martin, número 8, segundo andar nos fundos, para agradecer às médiuns e suas dignas famílias, que tanto nos ajudaram na realização da primeira edição de O Livro dos Espíritos. As primeiras a chegar foram Mademoiselle Caroline, de 18 anos, e Julie, de 16, acompanhada dos seus pais, Monsieur Émile Charles Baudin e Madame Clémentine Baudin, que residiam na rua de Rochechouart. Convidamos também a Madame de Plenaison, residente à rua Grange Batelier, 18, que chegou acompanhada da família Defoe, que desejavam conhecer Gabi e eu. Foi na residência fidalga de Madame de Plenaison que pela primeira vez presenciei em 8 de maio de 1855 os fenômenos espíritas das mesas girantes
Convidado pelo Monsieur Pantier, logo fomos apresentados a Mademoiselle Hermance Dufeu. Tive a honra de apresentar Hermance às meninas Baudin. Minha esposa Gabi deu entrada com alegria ao viúvo Jafé, sua filha Ruth Céline, que residiam na rua Tiquetone 12, e ao casal Rostin, residente à rua Lamartine 21. Foi através de Ruth que em 30 de abril de 1856 recebi a revelação da missão que tinha a desempenhar. Apresentei irmãs para as irmãs Caroline, Julie e Ruth Céline e disse-lhes: aqui estão as minhas médiuns principais. Devo a elas a composição de O Livro dos Espíritos, que hoje veio a lume. Reunidos nossos convidados, coloquei-me de pé, bati 2 palmadas para obter silêncio e disse, falando de improviso: senhoras e senhores, Gabi e eu tivemos a ideia de os reunir nesse ágape espiritual, no dia em que é lançada ao mundo a filosofia dos espíritos, base da religião do futuro, para congratular-nos com aqueles que colaboraram conosco na realização desse advento. Desejamos, principalmente numa prece, congregá-los em espírito para um preito de gratidão à providência que nos concedeu a felicidade de laborarmos em seu plano de amor à humanidade. Assim, tal como muita vez fizemos ao encerrar nossos trabalhos espirituais, convido-os a orarem comigo. Senhor, apesar de nossa extrema fraqueza moral, chamaste-nos a compartimentar teus planos. Embora convencidos como estamos de nossa incapacidade espiritual, pusemo-nos prontamente à tua disposição. Eis o único merecimento nosso. Atendendo, porém, ao teu chamado, fomos amparados pela tua graça. Dignificaste-nos na base de 100 por 1. Humildes, ficamos exaltados. Ignorantes, recebemos o clarão do conhecimento. Derramaste sobre nossos espíritos a água lustral de tua bênção, que limpa as máculas do passado, fortalece a fé e enche o coração de esperança. Deste-nos uma túnica branca e, perdoando nossa indignidade e indigência, convidaste-nos a sentarmos à mesa da Eucaristia espiritual para receber de ti, pela mão sacerdotal de nossos guias, o pão que alimenta a alma e o vinho que a reconforta. Graças ao auxílio inestimável dos Espíritos bondosos que colocaste à frente da nova revelação, demos hoje o passo inicial na era nova. Estamos altamente recompensados pelo pouquíssimo que fizemos. Obrigados. Consente, Senhor, que a mesma graça lustral da revelação banhe doravante quantos procurarem os ensinamentos do Livro dos Espíritos. Abençoa nossos companheiros ausentes e, sobretudo, os guias luminosos que nos instruíam, aos quais devemos teus ensinamentos. Que a tua paz e alegria fique sempre conosco. Assim seja.
início, quando o insigne codificador ainda trabalhava em Paris, brasileiros em visita à França ou que iam estudar lá trouxeram para o Brasil os livros de Allan Kardec e aqui formaram-se os primeiros grupos de estudos e adeptos da nova doutrina. Com a sua mistura de raças, credos e povos vindos de todo o mundo, o Espiritismo encontra em nossa gente as pessoas e o local perfeito para seu desenvolvimento. Com a República, o Brasil torna-se um país laico, e os primeiros grupos de estudos do Espiritismo são formados por intelectuais, empresários, escritores, médicos, políticos, advogados, juízes, farmacêuticos e até a gente simples do povo. São criadas as federações e centenas de centros espíritas são fundados. Homens e mulheres descobrem e educam suas mediunidades sob a orientação dos livros da codificação kardeciana. O fora da caridade não há salvação é logo compreendido pelos novos adeptos e colocado em prática. A mediunidade orientada pelo Espiritismo é exercida totalmente gratuita. Surgem nomes e médiuns respeitáveis em suas mais diversas modalidades, os quais deixaram seus nomes indeléveis na história do Espiritismo. Em São Paulo, um desses nomes foi o jornalista, escritor, radialista, médium e ferrenho defensor da doutrina espírita, Jorge Rizzini. Allan Kardec, na terra foste, mensagem viva de Jesus. E é grandiosa, é uma marcha triunfal. Tua
cada um carrega um tijolinho para construir o edifício do espiritismo no Brasil, no mundo, né? Cada um faz o que pode. Foi bom lembrar o nosso Rizzini, né? O entusiasmo dele. Eu convivi com o Rizzini uns 10 anos. Ele, inclusive, deu palestra aqui em 1999, lembra, Josi? E foi um defensor da doutrina espírita, de Allan Kardec, do Espírito da Verdade. Uma vez eu discuti com ele sobre o Espírito da Verdade. A gente falava o Espírito da Verdade ou Espírito de Verdade, né? Que a gente sabe que é o Mestre Jesus, mas algumas pessoas não aceitam. Não, porque... Mas está lá em Kardec. E eu discuti isso com o Jorge Rizzini. Depois a gente se congratulou, porque a gente tinha um ideal muito bonito. Eu estou acostumado a fazer palestra mostrando muito audiovisual, muitas telas, a respeito da história do Espiritismo, que é onde eu estou inserido, no audiovisual. Mas eu estava pensando comigo, eu aprendi tanta coisa belíssima no Espiritismo, que continua me educando até hoje, que eu vou fazer uma palestra sem utilizar de audiovisual, mas se por acaso sobrar tempo, eu vou aproveitar alguns audiovisuais que eu fiz, mas sem áudio, só visual, para complementar. Eu aprendi no Espiritismo, para justificar o que aprendemos com o Espiritismo, que o Espiritismo não é dogmático, não é estacionário e nem impositivo, ele não impõe nada a ninguém. Tem caráter liberal, tolerante e nos dá liberdade para fazer comparações. Seu caráter é universalista e evolutivo, experimental e científico-filosófico, religioso ou moral. É isso que eu aprendi do Espiritismo. A doutrina se apoia nos livros da codificação kardeciana e nos evangelhos. O Livro dos Espíritos, que nós estamos homenageando hoje, com seus 166 anos do seu lançamento, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno. Aprendi que a Gênese nos revela a parte científica, o Livro dos Espíritos, a parte filosófica, e o Evangelho segundo o Espiritismo, a parte religiosa. O Livro dos Médiuns, que eu estou estudando novamente com a Sônia, educa o homem na parte psíquica. O Céu e o Inferno explica a justiça de Deus à luz da doutrina espírita, a imortalidade da alma ou espírito e a condição que vamos ter no mundo espiritual como consequência dos nossos atos. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu a vida, mas nos deu também o livre-arbítrio. Por isso que as consequências que vamos arcar no mundo espiritual, depois da nossa volta para casa, é o que nós praticarmos aqui. São os livros
que todo espírita deve estudar sempre. Ah, eu li o livro dos espíritos. Não. O livro dos espíritos tem que estudar. Tem que voltar lá e estudar. Procurar algum item, alguma frase, algo importante. Sempre. Todos eles. Principalmente o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem é mais religioso, e a Gênese. São os livros que todo espírita deve estudar. Neles estão contidos a cultura espírita, combinando com os evangelhos. A cultura espírita combinando com os evangelhos. Esses ensinamentos vieram pelos espíritos do Senhor. Allan Kardec fala isso, né? Os espíritos do Senhor, ou espíritos superiores, como nós atualmente, ou o Espírito Santo, como os católicos falam, Espírito Santo. O Espírito do Senhor geralmente são os reformistas ou evangélicos, Espírito do Senhor. E eles não imaginam que a gente também estuda e ama a Deus e a Jesus. O conhecimento doutrinário que ensina é o prosseguimento do cristianismo redivivo, primitivo. Ele tem 3 bases sólidas. A primeira base é a divina, a base cósmica. A segunda é a inserida em Jesus. A terceira, na codificação espírita, por Allan Kardec, que veio com tripla função. O Espiritismo tem tripla função: consolar, esclarecer e educar. Quem se educa no Espiritismo, quem consola no Espiritismo e quem esclarece no Espiritismo, passa a se preparar também para esta vida. Nós fizemos aqui alguns destaques que a gente aprende nessa codificação espírita. Primeiramente, amar a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Nós aprendemos também que Jesus é o nosso Mestre e Senhor. Aprendemos no Espiritismo a valorizar a vida. O espírita não pratica o aborto, o espírita não pratica a eutanásia, e você nunca ouve, apesar de hoje ser maciça a informação que recebemos através das redes sociais, você nunca ouve dizer que um espírita matou alguém. Nunca. Eu nunca ouvi. Eu tenho 42 anos de espiritismo, nunca ouvi dizer. Pode até ser uma pessoa simpatizante, que acredita em reencarnação, vida depois da morte. Isso não quer dizer que ele é um espírita. O estudioso do espiritismo, ele jamais mata alguém. Ele valoriza a vida. Nós aprendemos no Espiritismo que veio confirmar a verdade da lei biológica da reencarnação. Nós reencarnamos milhares de vezes e ainda temos pela frente mais milhares de vezes de reencarnando para aperfeiçoarmos, para continuarmos nossa jornada espiritual. Confirma a vida depois da morte. Nós não morremos. Nós temos milhões, nós nascemos há milhões de anos. Está lá na Gênese. Já atingimos a capacidade de reencarnar num corpo humano. Nós temos milhões de anos. A pluralidade dos mundos. É isso que nós aprendemos no Espiritismo.
Deus não fez somente a terra para nós que somos tão imperfeitos, tão desrespeitosos com outros irmãos, e os bilhões de sóis, de planetas que são habitados. Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, foi a primeira a escrever a esse respeito num livro chamado Carta de uma Morta. Depois vieram os outros livros, Humberto de Campos, o Emmanuel, confirmando isso. Intercâmbio entre o mundo espiritual e material. Isso pertence ao Espiritismo. A ciência já fez pesquisa no final do século XIX, início do século XX, constataram isso ao ponto de o cientista italiano constatar o contato de mortos, né, de materialização, e afirmar uma frase extraordinária: eu estou vendo, mas não acredito. A reencarnação é uma lei biológica. A vida depois da morte está aí, nas casas espíritas, a gente tendo cada vez mais a prova, e a ciência que pesquisa, por não conhecer o Espiritismo, constata, mas dá um outro nome. Tivemos o nosso querido Hernani Guimarães Andrade, o maior cientista espírita da América Latina no século XX. O seu acervo está aqui conosco. Por falar nisso, vocês tomaram conhecimento que a Suzuko, sua grande companheira, que doou, inclusive, na presença dos filhos do Dr. Hernani, fizemos aqui uma recepção para ele, está gravado isso, por isso a importância de gravar, onde ela entregou à nossa casa todo o acervo, os livros, os direitos dos livros, para a nossa casa. Aprendemos no Espiritismo o amor ao próximo, seja na ajuda espiritual, fraternal, seja na ajuda material. É isso que a gente aprende. O fora da caridade não há salvação, é um dos pilares que o nosso amado Allan Kardec escreveu e que nós procuramos praticar. Nem sempre é possível. Respeito às leis humanas. Lembro-me no famoso Pinga-Fogo, quando quiseram envolver o nosso Chico Xavier com o sistema da época, que era uma ditadura, e ele, respeitosamente, ele não falou sobre os militares, ele falou sobre o governo que estava no poder. Porque qualquer sociedade sem ordem vira um caos. Qualquer sociedade. Está vendo hoje aí no Haiti e outros países em que a autoridade não é respeitada. A gente tem um pensamento, claro, temos o nosso livre-arbítrio, temos a nossa cultura, que nos leva a pensar diferente de outras pessoas, politicamente e filosoficamente. Mas todo mundo quer a lei e a ordem. Respeito aos religiosos e outras religiões. É isso que eu aprendo no Espiritismo. Meu mestre é Jesus, Kardec e Chico Xavier. Eu via muito Chico Xavier na televisão, adolescente, sem cultura nenhuma, aí fui aprendendo. E agradeço muito a Deus de ter absorvido esses ensinamentos na doutrina espírita com Chico Xavier.
Tolerar sempre. Tolerar sempre. É isso que a gente aprende no Espiritismo. E respeitar as diferenças. Se você não tolerar, não respeitar as diferenças, você perde a razão. O Espiritismo ensina tudo isso. Eu fiz questão de anotar, e claro que tem muito mais coisas. O descobrimento da quantidade extraordinária de aprendizado com os grandes estudiosos do Espiritismo, né? Carlos de Embaçaí, Herculano Pires, Jorge Risini, Clóvis Tavares, Terezinha Oliveira, Hernani Guimarães Andrade, Edgar Armon, aqui em São Paulo. Quantas! Eu descobri recentemente um grande estudioso da doutrina espírita, é o Paliano Júnior. Descobri um outro também lá de Ribeirão Preto. Esses homens extraordinários que na fase do Espiritismo, quando ele era atacado nos anos 50, 60, eles escreviam em jornais normais aos domingos, as suas colunas, falando sobre Espiritismo. Então isso é muito importante. Tem outros, Martins Peralva, Manuel Quintão. Eu acho que se eu for fazer uma lista de grandes estudiosos do Espiritismo, dá aproximadamente 50 nomes. Estudiosos, pessoas que dedicaram suas vidas ao Espiritismo. Marlene Nobre, eu convivi com Marlene Nobre mais de 15 anos. Foi extraordinário. A Marlene Nobre, eu fiz até um documentário com ela, mostrando o trabalho que ela fez no lugar de Charles Richer. Charles Richer, antes de reencarnar, ele esteve com Jesus, ele recebeu a missão de Jesus para vir unir fé e ciência. Mas ele falhou. Aí vem um outro, logo depois dele, chamado Valdo Vieira. Esse não falhou, mas caiu fora. Tem muita religiosidade lá, tem muita, como eles chamam, tacon, né? Tem muita caridade. Eu quero ciência, eu quero conhecimento. Só que antes dele largar o Espiritismo, uma senhorita já estava sendo preparada. Os espíritos não brincam, não entregam nada importante só para uma pessoa. Foi isso que eu também aprendi. Aí prepararam a Marlene Nobre, lá em Uberaba. Em 59, em 58 ela vai para Uberaba, ali fica perto do Chico da Comunhão Espírita Cristã, forma-se médica, aí ela vem cumprir o que Richer falhou, unir espiritualidade e ciência. Cumprir o que Valdo Vieira falhou. Ele foi para o outro lado da ciência, montou uma ciência, é uma ciência. Né? Foi um grande médium, nós respeitamos ele. O seu pai esteve com ele, inclusive, filmando ele em Nova York, né, com o Chico. Estou falando de Jorge Risini. Aí a doutora Marlene vem, em 68, funda a Associação Médico Espírita de São Paulo, junta outros médicos espíritas, e eles estão aí. Estão no Einstein, estão no Samaritano, no HCOR, médicos espíritas, de berços espíritas, defendendo o legado de André Luiz, de Chico Xavier, onde eles se reúnem sob a liderança, inicialmente, sob a liderança
de Marlene Nobre. Primeira reunião, não sei se vocês sabem, foi na casa do Espartaco, na rua Rosa e Silva, número 205, se não me engano, 1968. Aí eles se reúnem, fundam a Associação Médica Espírita de São Paulo, vão até Chico Xavier levar a notícia, e o Chico Xavier incentivou ela durante décadas. Então, são pessoas admiráveis. E é isso que eu aprendi no Espiritismo. Claro, estaria aqui umas 10 horas para a gente falar desse pessoal. E para terminar, concordância bíblica. Essa é uma pesquisa feita pela União Espírita Mineira. Eu vou aprimorar ela, porque já deu para estudar e aprimorar essa beleza. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual definido, a perpetuidade das relações entre os seres, isso está em A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 18, item 17. Primeira pergunta de Allan Kardec aos espíritos superiores: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Livro dos Espíritos, a questão número 1, mas está em João, capítulo 4, versículo 24. A mesma pergunta. Se não for igual, claro, mas o sentido é o mesmo. Jesus é o guia e modelo mais perfeito para o homem. Livro dos Espíritos, questão 625. Está em Mateus 16:16. Espíritos, seres inteligentes da criação, está no Livro dos Espíritos, questão 76. Mas também está em Lucas, capítulo 24, versículo 39, e Mateus 17:3. Perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e o liga ao corpo. Livro dos Espíritos, questão 135. Está em Lucas 24:39 e Mateus 17:2. Eu conferi em 3 Bíblias. Numa de estudo, tem um monte de doutor lá, doutor disso, doutor daquilo. É uma Bíblia de quase 4 mil, muito linda, por sinal. Mas depois eu confrontei com a Bíblia de Jerusalém e com uma Bíblia católica, né? A editora Ave Maria. É a mesma coisa. Evolução são os próprios espíritos que se melhoram. Melhorando-se, passam a uma ordem inferior para outra mais elevada. Livro dos Espíritos, 114, Mateus 5:48. Livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Livro dos Espíritos, 843. Mateus 5:37 e primeira carta aos Coríntios 6:12. Causa e efeito. Deus tem suas leis e regeneram todas as vossas ações. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Livro dos Espíritos, 964, está em Mateus 16:27. É reencarnação que causa um problema sério para quem leva a Bíblia ao pé da letra, né? Consiste em admitir para o espírito muitas experiências sucessivas. Os médicos da Associação Médica Espírita já assumiram que a reencarnação é uma lei biológica. Livro dos Espíritos, questão 171. Está em João, capítulo 3, versículo 3.
e Mateus 17, 10 a 13. Pluralidade dos mundos habitados. São habitados todos os globos que se movem no espaço. Livro dos Espíritos, questão 55, e está na Bíblia, João 14, 2. Imortalidade da alma, a existência dos espíritos não tem fim. Por isso que nós já chegamos à espécie humana. Livro dos Espíritos, item 83, está em Mateus 10, 28, 17, 3, capítulo 3, capítulo 17, versículo 3. Vida futura. Qual é o nosso futuro? O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens. Eu não tenho a menor dúvida que eu vou continuar. Livro dos Espíritos 959, Mateus 6, de 19 a 21. Versículo 19 a 21. Plano espiritual. Por que será que eles não enxergam isso, não é? No instante da morte, a alma volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos. Livro dos Espíritos, 149. Está em Marcos 16, 19, João 18, 36 e Lucas 16, capítulo 16, versículo 22, 23. Mediunidade. Onde é que tem mediunidade na Bíblia? Está cheio, tem até livro específico sobre esse assunto. Eu adoro ler o José Reis Chaves e o Severino. Severino é uma sobriedade, né, gente? Quem não conhece o professor Severino, tem duas pessoas que, quando eu vi a primeira vez falando na televisão, eu entrei em choro compulsivo. Eu não sabia quem eram aquelas pessoas. Eu liguei a televisão, eu vi aquele homem conversando, ele falava de uma tal maneira, aliás, três. Primeiro foi Chico Xavier, eu tinha 19 anos. Quem é esse homem, meu Deus? Depois um outro, Paulo Freire. Quando eu vi Paulo Freire na televisão, eu não sabia quem era. Eu não sabia que esse homem falando na TV, coisas que entraram não no meu corpo, mas no meu espírito. Aí eu pensei em chorar de emoção, estava vendo aquele homem que eu nunca vi. Eu também, quando ouvi a primeira vez a Sinfonia do Novo Mundo, de Dvorak, eu entrei em compulsão, cara. Aí foi onde eu achei, né? Comecei assim a viajar para aquela região ali. Então, mediunidade, todo aquele que sente num grau qualquer influência dos espíritos é por este fato médium. Livro dos Médiuns, questão 159. Está em Marcos, capítulo 5, versículo 8. A influência dos espíritos na nossa vida. De ordinário são eles que vos vigiam. Livro dos Espíritos, 459. Mateus, capítulo 2, versículo 13 e 14. Para terminar, a ação dos espíritos na natureza. Os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Livro dos Espíritos, 87. Marcos, capítulo 4, versículo 39. Eu vou aperfeiçoar, colocar, né, essa... Então é isso que eu queria apresentar para vocês. E espero que
vocês me desculpem aí pela... Mas nós tínhamos que... Nós tínhamos que homenagear Allan Kardec, não é, gente? Mostrando essas coisas belíssimas que o mestre trouxe. Eu, na minha opinião, Kardec aproximou mais do ser humano Jesus. Não tinha a menor dúvida disso. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Então, vamos agora, vou pedir para a nossa Gleice. Nós agradecemos a bela palestra do nosso amigo Oceano Vieira de Mello sobre o Espiritismo, nesta data tão especial, a nós, onde comemoramos os 166 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Antes da prece final e do passe, nós temos um recado. Estamos oferecendo a preço simbólico por R$10 a primeira edição do Livro dos Espíritos, bilíngue em francês e português. E o Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária, escrita pelo pesquisador e escritor Canuto Abreu. Esse livro narra os acontecimentos na noite de 18 de abril de 1857 em Paris, no apartamento de Allan Kardec, tendo como convidados as famílias das médiuns Baudin, Jaffé, Roustan, Dufresne e muitos intelectuais franceses da época. A partir de hoje, 18 de abril de 2023, o Chico Xavier, Centro de Estudos Espíritas de São Paulo, estará disponibilizando na internet, em áudio restaurado, a palestra da abertura das comemorações do primeiro centenário do Espiritismo por Canuto Abreu, gravado no ginásio do Pacaembu, em São Paulo, em 18 de abril de 1957. Ouça nos sites www.museuespírita.org e www.webradiofraternidade.com.br. Nossa próxima palestra presencial acontecerá no dia 20 de maio, com o tema O Pentateuco Kardeciano, com Orlando Noronha Carneiro. No dia 21, domingo, teremos sessão pública de psicografias consoladoras. E agora, nós convidamos nossa querida Josi Peron para proferir a prece de encerramento. Então, nós vamos agradecer a Jesus, nosso irmão e mestre querido, a oportunidade bendita de estarmos aqui, reunidos nesta noite, tão significativa para o Espiritismo, 18 de abril. E também por esses momentos tão agradáveis que passamos juntos e que tanto encantaram nossos corações. Que nós possamos levar aos nossos lares a paz que aqui encontramos. Graças a Deus. Nós agradecemos a presença de todos vocês que vieram participar conosco neste dia tão especial e convidamos a quem quiser a tomar o passe antes de ir embora. E mais uma vez agradecemos, muito obrigada pela presença de vocês e os aguardaremos na nossa próxima palestra. Boa noite a todos.